quem me pela primeira vez, hoje na noite de terça-feira, nós temos uma particularidade que são os últimos 10 minutos da palestra dedicados à intervenção de vocês. Vocês poderão fazer perguntas ao palestrante da noite, que é Flávio, e também falar a posição de vocês sobre o que ele falou. Bem-vindo. Boa noite a todos e a todas. É com imensa alegria que retorno ao Joana de Ângeles, mais uma vez, nesse mês de janeiro, onde estive também no ano passado, no mesmo período, no mês de janeiro, e pude estar aqui talvez por umas 3 vezes ao longo do ano. E foi uma imensa contribuição voltar a esta casa depois de tanto tempo que não era convidado, porque Albérico, né, se afastou e aí o cadastro de alguns palestrantes se perdeu e ele terminou novamente indicando meu nome e eu voltei a ser convidado e eu fico muito feliz de estar aqui. O tema de hoje, como ela acabou de citar, traga o papel, por favor, minha linda, só para eu ser honesto e com o que você disse. Amor e gratidão em família, na visão espírita e das constelações familiares. Por que na visão espírita e das constelações familiares? Por que a integração desses dois saberes? A nossa tentativa, portanto, é de mostrar que o Espiritismo, que é uma doutrina científica, filosófica e com repercussões morais, ela nos dá o entendimento que a vida, ela não cessa com a morte do corpo e ela não inicia na concepção quando um óvulo fecunda o espermatozoide. Nós temos uma vida anterior a isso e temos uma vida posterior à morte do corpo. Então o Espiritismo ele vai nos dar o entendimento de que os laços de família que nós estabelecemos, eles são frutos de vínculos que se construíram ao longo de sucessivas encarnações, que todos aqui viveram antes e viverão depois, e assim viveram experiências as mais variadas nas dinâmicas familiares em que vocês estavam inseridos. E essas dinâmicas se configuraram de acordo com a necessidade evolutiva de cada um de vocês. A premissa básica da nossa fala vai ser sempre essa. Quando você está numa família, nós não acreditamos no acaso. Portanto, a família que vocês estão é a família que vocês merecem e é a família que vocês precisam para a evolução. Então não há uma aleatoriedade nas leis divinas. Então o Espiritismo é essa ciência consistente que nos prova cabalmente que ninguém morre. O Espiritismo matou a morte. Nós somos seres imortais, espíritos imortais. E a necessidade de nos concebermos espíritos muda completamente o nosso modo de viver na terceira dimensão, nessa realidade, no mundo de provas e expiações. Então, toda a nossa fala percorrerá o aspecto da doutrina espírita e fazendo uma ponte com a visão das constelações familiares sistêmicas trazidas nessa realidade por Bert Helling. E no momento oportuno eu falarei sobre ele. Mas ainda no Espiritismo, o Espiritismo nos dá a consciência de que os vínculos de família e os laços de afeto que se estabelecem, eles nunca se perdem. Por isso a reencarnação é uma questão de justiça. Pelo contrário do que muitos professam, a reencarnação faz com que haja uma justiça na dinâmica em que nós desenvolvemos. Imagine todos vocês que têm um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um filho, e de repente vocês desencarnam e nunca mais podem se encontrar com essas pessoas. Digamos que uns vão para o inferno na visão mais ortodoxa dos judeus e dos cristãos. Eles vão achar que a gente morre e vai para o inferno, uns e outros vão para o céu. Então aqueles que aceitaram os desígnios de Deus vão viver do gozo do paraíso e se afastarão, portanto, daqueles que na família não resolveram escolher o reino de Deus, resolveram viver a vida no mundo como se não acreditasse que houvesse outra e assim licenciosamente e de forma sem critérios de convivência no mundo, por algum motivo foi parar no inferno. Esses, portanto, nunca mais se encontrariam, porque os que estão no céu viveriam eternamente no céu e os que estão no inferno viveriam eternamente no inferno. Já começa aí uma questão de injustiça, e nosso Deus justo, amor, bondade, e que é onisciente e onipotente, não criaria leis
que separassem os afetos que se construíram em algum momento da vivência que nós tivemos. Essa é a primeira premissa. A segunda é, se morrêssemos e tudo acabasse, digamos que todos nós vivêssemos no paraíso, obviamente estaríamos todos reunidos no paraíso, aqueles que ficaram mais afins. Mas a reencarnação mostra que nós, numa vida só, nós não iríamos atingir a perfeição que o Cristo atingiu, e nós acreditamos na evolução. E por sermos evolucionistas, todos aqui serão puros como Cristo foi. E ao longo das vidas sucessivas, nós entramos em corpos e saímos de corpos, mas nunca saímos da vida. A vida é única. Os corpos e os personagens que vivemos são variados. E esses personagens se configuram ao longo das nossas reencarnações em papéis dentro do clã familiar. Hoje eu estou Flávio, filho de Gabriel e de Maria Helena, irmão de Marcos Vinícius e de Daniela Neri, e que muito honra esse clã, essa estrutura familiar que eu me configuro em papéis e que devem ser respeitados na configuração em que ela se apresenta. Então o Espiritismo dirá, a nossa vinculação na hereditariedade pelos laços da consanguinidade não determina os laços de afinidade do espírito. Mas nas reencarnações sucessivas, nós criamos os laços de afeto nas experiências as mais variadas, que podem, com o tempo, tornar-nos espíritos afins. E assim, além dos laços que hoje tenho com meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos, que são laços de consanguinidade, inequivocamente, mas eu também já começo a estabelecer laços de afeto pelo espírito que somos, porque outrora tínhamos vivências que não foram tão expansivas, onde outras configurações familiares se mostraram, onde eu era marido de minha mãe, meu pai um capelão, minha irmã minha escrava, meu irmão meu escravo. Nessa configuração, nós não tínhamos laços com os escravos da consanguinidade, nem com meu pai, que era um capelão, e nem com minha mãe, que era minha esposa. Se numa vivência esses laços de sangue não se deram, mas alguns papéis nesse lugar que estávamos, gerou alguns conflitos, alguns emaranhamentos, alguns movimentos que levavam a gente para o menos, na escravidão, o ódio de minha irmã de mim, que a escravizei, meu irmão, portanto, pai dela também, meu pai, raiva de mim, porque ele era abolicionista, eu era escravocrata, e toda essa dinâmica, minha mãe, minha esposa, não sei as vinculações que tínhamos como casal, nós nos reconfiguramos num outro sistema familiar já. A mãe que era mulher volta como mãe. O irmão que era escravo volta como irmão do meio. A irmã que era escrava volta como irmã caçula. E o déspota, autoritário, senhor de engenho, volta como irmão mais velho. E meu pai volta como meu pai. Se o Espiritismo não nos mostrasse que a vida continua, seria uma dinâmica perdida naquela história e que, portanto, poderíamos criar laços de inimizade para o resto da vida. E ao retornarmos nessa nova configuração, que já devemos ter vivido outras experiências que eu desconheço, mas essa é muito clara, nos processos de regressão, nos processos mediúnicos e nas informações que aos 23 anos no Espiritismo a gente vai tendo acesso a essas informações. E que alguns podem ter acesso porque o véu é colocado para poder, o véu do esquecimento, mas ele não é um véu que é selante de qualquer possibilidade de acessar isso. Algumas pessoas podem acessar através de técnicas que não são do Espiritismo, das terapias regressivas e outras formas de conexão com a mediunidade e outras vias que a gente pode também se utilizar. Nesse movimento de explicação do processo familiar, dessa dinâmica que se dá na visão do Espiritismo, nós hoje estamos nessa configuração e, portanto, trazendo a ciência filosófica que é as constelações familiares, ela vai trazer algumas leis que eu falei o ano passado e como hoje eu vou falar da gratidão e do amor, eu vou trazer primeiro essas leis para aqueles que não sabem terem uma noção de como se dá. O Bert Hellinger é um alemão, que era um teólogo, padre e sacerdote, e que ele fazia vivências na África do Sul, e lá com os africâners, ele com os padres e o pessoal da igreja, ele observava o comportamento das pessoas. E num momento, numa determinada dinâmica, de umas vivências com aqueles africanos que eles estavam lá reunidos, alguém disse assim, se aqui nesse clã houvesse algum tipo de atitude que mexesse com as questões da moral, você preferia ficar com a moral ou ficar com as pessoas? E Bert, em silêncio, pensou, poxa,
eu ficaria com as pessoas e não com os costumes e a moral que porventura julgasse os atos delas. A partir daquele insight, Bert começa a fazer um movimento, ele se afasta do movimento da Igreja Católica e se torna um psicanalista. Ele começa a estudar a psicanálise, ele estuda o psicodrama, ele vai estudar as terapias sistêmicas de Virginia Satir, ele vai estudar outras teorias psicológicas, não era psicólogo nem psiquiatra, portanto era um teólogo, e que assim se torna um grande psicoterapeuta e revela as leis chamadas do amor, as leis de ordem, que são 3 leis em tese. Essas 3 leis ele não cria, isso é muito bom que vocês fiquem cientes. Bert Helling não criou leis, ele revelou leis que já regem as nossas dinâmicas e que nós não temos clareza sobre elas, mas ele como observador, como outros cientistas que já passaram, como exemplo eu sempre trago nas minhas exposições que é mais fácil para a gente, Isaac Newton, o pai da física clássica, ele vai observando os movimentos na natureza e consegue revelar a teoria da gravidade, onde ele percebe que existe uma força que atrai uma massa para o centro da Terra numa velocidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Newton, portanto, não criou a lei da gravidade. Ele criou? Não, ele revelou. E revelou através de cálculos físicos e matemáticos, e hoje ninguém duvida de que há um atrator dessa força e que se alguém pular, ele vai ser atraído para o centro da Terra. E ninguém se arvorará a fazer isso, a não ser aqueles que cometem os atos de suicídio, né? Então, isso já está posto. Outros, portanto, passaram como Galileu Galilei, ao revelar que o sistema que nós vivíamos não era o sistema geocêntrico, e sim heliocêntrico. Mas naquele momento que ele trazia pelas investigações científicas, ele teve que abjurar para não ser enforcado ou queimado pela igreja. E assim ele renuncia o conhecimento científico que ele observando, baseado em estudos de Copérnico e de outros que o antecederam, e diz que não, realmente, foi a favor da igreja. Mas hoje em dia ninguém mais duvida que o Sol tem astros que giram em torno dele. E a Terra, portanto, se move. E ela gira no movimento de translação e rotação. Hoje ninguém duvida. Se alguns fanáticos querem duvidar, é problema dos fundamentalistas, que já estão dizendo que a Terra é plana, não é? Então a gente vai falar com essas pessoas, vai mexer com doido? Ninguém mexe com doido, né? Vai mexer com doido? A ciência já mostrou, astronautas já foram à Lua, todas as formas de possibilidade de fotografia da Terra já mostrou que a Terra é arredondada. Então, negar isso é questão que a gente não vai falar, porque é fundamentalismo, fanatismo, dogmatismo que a gente não entra. Tendo em vista isso que eu estou colocando, como o nosso tempo é muito curto, aqui são 40 minutos, começamos 8h10, vamos até 8h50, para abrir 10 minutos de pergunta para contemplar aqueles que queiram interagir conosco. Nós então trazemos as 3 leis. Ele percebe que existem 3 leis. Preste atenção, porque isso é muito útil na dinâmica de vocês. O Espiritismo nos dá consciência da vida que não cessa. E a constelação familiar, ela nos ancora no aqui e no agora, na experiência de vida que estamos no mundo. É óbvio que a teoria da gravidade funciona na Terra, mas existem lugares no espaço que a lei da gravidade não atua. Então, a lei que Bert revela é uma lei do mundo e, portanto, nós estamos no mundo, devemos viver aquelas leis que também regem os nossos movimentos nessa realidade que nos encontramos. Portanto, Bert vai trazer, ele vai falar que existe uma lei de hierarquia, que diz quem veio primeiro é grande, quem veio depois é pequeno. Quem veio primeiro dá, quem veio depois recebe. Primeira lei sistêmica. A lei sistêmica de hierarquia diz que o pai é maior e a mãe são maiores do que os filhos. Então eles vieram primeiro, eles são grandes, nós somos pequenos, eles nos dão e a gente recebe. E nós seremos altamente a vida inteira devedores de nossos pais, porque nunca conseguiríamos devolver a eles o que eles nos deram, o bem maior, que foi a vida. E essa lei, portanto, ela é inerente em qualquer dinâmica em que vocês estejam inseridos, queiramos ou não, ela está lá. A segunda lei, ou uma lei que poderia ser a primeira, a lei do pertencimento. Quem pertence, pertence, portanto, não pode ser excluído. Todas as pessoas devem pertencer a um sistema. Nós estamos falando da família, então no sistema familiar tivemos nossos ancestrais e que nós fomos evoluindo pelo esforço que eles fizeram para que a vida desse continuidade e que nós pudéssemos chegar até aqui. Todo esse esforço que eles fizeram, nós devemos sempre honrar e agradecer.
Portanto, em alguns momentos da nossa história, tiveram alguns familiares nossos que excluíram um tio que tinha hanseníase e esconderam ele. Algum que era homossexual na nossa sociedade homofóbica ainda hoje, imagine no passado, dos nossos ancestrais, então excluíam. Pessoas que eram assassinos eram excluídos. Pessoas que estavam envolvidas com coisas escusas e que envergonhavam o clã, e havia uma certa discriminação e exclusão. Então a lei diz: ninguém pode ser excluído, porque se é excluído, os seus descendentes, por amor cego, por uma necessidade de inclusão de quem foi excluído, terminará repetindo os padrões daquele que lá atrás não foi visto. Ele pode repetir um padrão de alcoolismo, um tio alcoolista, um irmão, um pai que era alcoolista. Se é excluído nas gerações sucessivas, os seus descendentes no futuro poderão, por amor cego, querer honrar aquela pessoa que foi excluída um dia. Essa, resumidamente, eu não posso fazer aqui uma grande fala sobre cada uma das leis, porque o tempo é muito curto, então eu tenho que fazer uma síntese que fique claro para a gente chegar no processo da temática do amor e da gratidão. E a outra lei, que é a terceira, é a lei entre o dar e o receber. Essa é a lei que diz que tem que haver entre iguais um equilíbrio entre aquilo que se dá e aquilo que se recebe do par. Mas normalmente essa lei a gente vê no casal. Um casal são dois iguais. Portanto, não há como um dar mais e o outro receber menos. Ou melhor, um dar mais e o outro receber mais. Sem ter um equilíbrio que seja dinâmico nessa troca. E esse equilíbrio se dá de vez em quando não é feito de forma bem suave, você pode tomar do outro, para que o equilíbrio se faça. E eu posso explicar em outras preleções que nós fazemos sobre os relacionamentos afetivos, a relação a dois na visão sistêmica espírita, que é muito fruto de estudos que eu estou tendo ultimamente das obras do autor Andrei Moreira, que tem o livro Cura e Autocura, o livro Auto Amor e Outras Potências da Alma, o livro Atitude, o último que ele publicou, o livro Reconciliação, também dele, e o que eu li, Amor a Dois, uma visão sistêmica espírita dos relacionamentos afetivos. Muito bom livro, um dos livros mais expansivos que eu li. Mas nós temos também na base do Evangelho, que é o capítulo que fala sobre honrai a vosso pai e a vossa mãe, e tem lá um tópico que é chamado ingratidão dos filhos e dos laços de família. Então olha a junção disso tudo, para que vocês tenham clareza e possam ver a realidade que vocês estão inseridos a partir dessas duas lentes muito, muito contributivas na vida de vocês. Então, quando ele fala do dar e receber, faz-se necessário que haja um equilíbrio dinâmico. E o que é equilíbrio dinâmico? Quando numa relação a dois, que eu vou chegar na relação de pais e filhos, demonstrando por que alguns casamentos não dão certo, porque nós repetimos padrões de queixa, de julgamentos, de crítica, que fazemos ao nosso pai e à nossa mãe, levando para a relação de casal o comportamento de exigência do cônjuge daquilo que nós não conseguimos receber dos nossos pais. E aí a dinâmica da relação muitas vezes se estabelece, onde um homem pode dar muito à sua esposa, e dando a vida inteira, essa relação fica em desequilíbrio. Ele já não é mais o esposo. Eu disse que a lei de ordem diz que quem veio primeiro dá e quem veio depois recebe. O pai, portanto, nos dá e a gente recebe. Nós seremos sempre devedores dos pais. Se o marido dá sempre a esposa e não está deixando devolver num nível que haja um equilíbrio entre eles, ele está desonrando ela. E, portanto, ela não vai ter ele como um marido, vai vê-lo como um pai. E aí os casamentos vão a fim, a divórcio, e normalmente quando isso acontece, sai pela via da infidelidade. E aí tem uma imagem para equilibrar e mostrar a vocês que é uma balança onde você tem 1 quilo de chumbo e 1 quilo de batata. Se você bota 2 quilos de batata, faz isso. Se você bota 3 quilos de batata, faz isso. Se você bota 1 quilo, ela oscila dinamicamente, e ali o titio da venda tira logo, porque não tem tempo a perder para aquilo parar. Ele já sabe que é 1 quilo. Mas ao mesmo tempo que bota 5, sobe demais. Olha o afastamento que se dá. 1 quilo está subindo, e os 5 quilos está descendo. Ou seja, quem está dando muito, está afastando a outra parte que recebe muito da relação. Olha o distanciamento. Se eu boto 20 quilos, o que acontece com 1 quilo? Cai do prato da balança. Vaza, no termo popular. Significa ele sai. Sai porque está desonrado e acha que nunca vai poder devolver tanta coisa que recebeu. E assim se sente no lugar de filho, e vai ter uma relação, às vezes, até do eros, da dinâmica do casal, comprometida, porque fica vendo a imagem do pai
quando está se relacionando. Pode ser com a mulher também. Uma mulher que é provedora de muito comum, ela dá, o homem fica só recebendo porque está desempregado. Isso por um tempo é normal, mas se isso se estabelece durante toda a vida do casal, esse movimento é uma lei, é uma dinâmica que contraria essa lei do dar e receber. Por que eu falei sobre isso? Porque muitas vezes na relação de pais e filhos, que vocês vivem, que é a nossa temática, nós temos os pais como verdadeiras fontes que trouxeram a vida. A imagem que eu trago também para representar essa fonte, imagine vocês, um rio caudaloso, abundante, que tem uma fonte que brota. Essa fonte que gera águas potáveis, elas vão seguindo adiante e encontram declives, que formam verdadeiras cascatas. Essas cascatas estão na literatura, nos livros dele, muitas das minhas falas que eu tenho estão na literatura de Andrei, porque ele é um médico espírita, portanto, da área de saúde como eu, e ao mesmo tempo é constelador familiar. Então eu me identifico muito com as obras dele, com os vídeos dele, eu faço cursos com ele online, procuro fazer um workshop que eu vou agora para Minas, que ele vai trazer o Juan Garriga, que é um grande constelador também da Espanha, e como Andrei é médico homeopata e constelador familiar, e espírita e presidente da Associação de Medicina e Espiritismo de Minas Gerais, ele tem muita fonte de embasamento para trazer esse link, fala do evangelho com propriedade, mas também traz as constelações, que é uma grande contribuição na nossa realidade, traz você para o aqui e agora. Então, na perspectiva do pai e da mãe, esse rio caudaloso tem um declive, desse declive ele forma novos braços de rio. Imagine que esses braços de rio vão se levando até o mar, o grande oceano. Digamos que o oceano é o retorno ao Pai, ao Criador, nessa grande fusão das águas doces com as águas do mar, que é o nosso retorno que estamos fazendo, a fonte que é nosso Pai, que é Deus. E aí uma metáfora da parábola do filho pródigo, que também tem nessa obra Reconciliação, muito interessante, que eu recomendo que vocês leiam. Honrai vosso pai e vossa mãe, caminho de encontro com Deus. Muito, muito bom esse capítulo, e que ele traz lá as passagens do Êxodo e do Evangelho e várias contribuições fazendo um paralelo com as constelações. Então, na dinâmica, portanto, do rio, esse rio caudaloso está levando energia para os seus descendentes, na fonte que gera a vida, e os descendentes são os braços de rios, vão seguir adiante. Digamos que um braço de rio desse resolva ser maior do que a mãe. E ele começa a subir, o rio continua a fonte, brotando e jorrando água adiante. Os outros que ficaram no lugar de menores que são, continuam recebendo a força do maior. Mas aquele que resolveu se rebelar, um terremoto, e subiu de nível, ele para de quê? De receber a força da sua mãe. E a água que ele tem faz o quê? Se ele subiu, retorna. Ele retorna tudo que está recebendo e vai secar. É assim a dinâmica da família. Se vocês, na relação com seus pais, estão desonrando eles, no que eles puderam fazer por vocês, porque eles fizeram o que era possível, porque eles são seres humanos e, portanto, comuns e imperfeitos, no caminho da perfeição. E nós, como filhos e crianças feridas, que somos muitos adultos hoje que trazemos a criança ferida, ficamos na exigência, na crítica e, em alguns casos, no julgamento do que os pais fizeram conosco, e às vezes com dó. Qualquer um desses movimentos é um movimento que desempodera vocês da força que vocês poderiam estar recebendo desses seus genitores. Quando vocês, portanto, acusam o pai que não fez aquilo que você gostaria, ou acusa a sua mãe que não lhe deu o que você também gostaria, você está deixando de receber o bem maior que ela lhe deu, que foi o quê? A vida. Ninguém nunca tirará de vocês essa parte de 50% de papai e 50% de mamãe. Todos vocês são geneticamente 50% papai e 50% de mamãe. E se vocês estão desonrando o seu pai ou sua mãe, vocês estão desonrando 50% do que vocês são. Se é o pai, 50% de vocês desonram. Se vocês desonram sua mãe, vocês também estão desonrando 50% do que vocês são enquanto seres encarnados. Eu não estou aqui atribuindo o espírito imortal. O espírito imortal, ele é espírito imortal. Mas na vida, no corpo, vocês são filhos de um pai e de uma mãe. Todos. Mesmo os adotados, tem um pai e tem uma mãe. Não vou entrar nesse tema que ia ser muito complexo. Daí, quando vocês ficam na crítica e no julgamento daqueles que lhe geraram, vocês, ao invés de receber toda a força que está vindo dele para que siga adiante em obras de realização no mundo, ou em filhos e descendentes, aqueles que têm, escolhem ter filhos, vocês levariam o fluxo do amor
que sempre seguirá para o mar da bem-aventurança. Mas quando você para e bloqueia esse fluxo, que cresce, você não sabe, a lei de ordem diz assim, quem veio antes eu esqueci de completar, quem veio primeiro é grande, quem veio depois é pequeno, quem veio primeiro dá, quem veio depois recebe, ponto. O que mais importa nessa sentença é o ponto, porque depois do ponto não existe, deixa eu lhe contar minha história, você não sabe o que mamãe fazia comigo, você não posso nem lhe dizer o que papai fez comigo, não existe isso. Eles podem ter feito o que fizeram, não importa, se foi uma coisa que não foi tão expansiva, cabe a eles, com a consciência deles, se reparar diante do próprio tribunal das suas consciências. Não cabe ao filho julgar o pai. Ele fez o possível. Vocês não andaram com a sandália deles para saber o que fizeram eles fazer o que eles fizeram, no caso de coisas que não foram tão leves para vocês. Então, quando vocês julgam o pai, criticam o pai, exigem dele aquilo que eles não puderam lhe dar, porque eles são pessoas humanas, comuns e imperfeitas. Eles não são perfeitos. E essa sua perfectibilidade da linguagem nossa, de Allan Kardec, nós somos seres perfectíveis, ou seja, fadados à perfeição. Um dia seremos perfeitos, mas ainda estamos vivendo uma perfectibilidade, ou melhor, para ficar claro, imperfeitos. No movimento, então, que nós podemos viver nessa dinâmica, quando assim vocês querem fazer exigências demais e ficam adultos, exigentes, e aí às vezes não sabe por que não tem o sucesso na vida, ou não tem a coragem, na relação das dinâmicas das leis sistêmicas, o pai dá coragem para que vocês possam enfrentar a vida. Se vocês tomam a força do pai, do papai, independente de ele ter feito o que ele tenha feito, foi alcoolista, lhe bateu, não importa, ele fala assim, papai, foi duro para mim, tudo que você me fez, você me desonrou muito lá na infância, mas agora eu cresci, me tornei um adulto, e como adulto, eu tomo sua força, que foi a vida que você me deu no meu coração, e sigo adiante, tomando da vida aquilo que você não pôde me dar, porque eu sou adulto, eu não vou ficar mais na criança ferida, chorando, se lamentando, criticando e julgando. Quando você faz isso, e as dinâmicas das constelações familiares, os workshops que as pessoas fazem de um modo geral, vocês veem isso se mostrar no campo, que isso revela-se, como está bloqueado o fluxo do amor, quando alguém faz esse movimento de ir para o menos, desonrando o pai ou a mãe, criticando, julgando, ou tendo dó de qualquer um deles. Aí vocês perdem a coragem de enfrentar os desafios da vida e não sabem por quê. E aí a visão sistêmica das constelações é uma grande contribuição na psicoterapia. E quando vocês desonram a força da mãe, a mãe lhe bateu, lhe botou de castigo, tomava bebida alcoólica e deixava você lá com os vizinhos, qualquer coisa que ela tenha feito. E aí você fica com raiva, cresce, você não sabe o que minha mãe fez comigo. A frase diz que depois do ponto não tem mais me contar, não tem que contar história. Vocês nunca vão poder deixar de dizer que receberam a vida. Por mais que vocês digam, mas eu não queria nascer, não. Aí vem o Espiritismo como contribuição. Nós reencarnamos na família que precisamos e na família que merecemos, para darmos continuidade à nossa grande saga evolutiva. Então não tem queixa. Você pode até dizer aqui que não queria nascer naquele clã, mas tem uma lei maior de possibilidades e probabilidades que, de uma forma ou de outra, fizeram com que nós outros encarnássemos naquele sistema familiar. Então, não vamos discutir isso, que eu estou na plenária espírita e vocês todos têm essa clareza. Fiquemos no que é o cotidiano do dia, para que vocês possam levar para a vida de vocês essa contribuição. Então, quando vocês não honram a mãe, ficam criticando a mãe, julgando a mãe, tendo dó da mãe, e deixa de receber essa força, olha a imagem, a metáfora do rio, você simplesmente se esvazia da força da mãe e perde o sucesso. A mãe, portanto, nos dá o sucesso na vida. E o pai nos dá a coragem. Se vocês não honram o papai ou não honram a mamãe e ficam nesses espaços que eu acabei de citar, vocês não têm sucesso na vida e nem têm coragem de enfrentar os desafios e não sabem por que estão aí, nos lugares que muitos de nós estamos. Quando vocês olham para isso, de uma forma ou de outra, vocês não precisam ficar do lado de um pai que foi um pai abusador e nem de uma mãe abusadora. No sentido lato, amplo da palavra abuso, não é o abuso só sexual. Falou em abuso, nós nos reportamos sempre ao abuso sexual. Não, abuso de várias formas. O abuso tem várias frequências de abuso. Então, quando vocês ficam nisso, esses pais, portanto, vocês perdem o que é a força maior deles, que eles lhe deram, e que vocês estão dizendo assim, eu não quero isso, eu nego isso que vocês me deram, e vocês desonram vocês. E aí não entendem por quê, vivem depressões, que é a grande pandemia do século XXI,
uma das doenças mais prevalentes da psiquiatria, segundo a OMS, agora em 2020, e, portanto, ela leva ao menos, vocês, ao invés de buscar a força para ir para o mais, a pulsão de vida, vocês vão para a pulsão de morte, e não entendem por quê. Quando vocês vão mexer com a visão do que está por trás dessa dinâmica que se estabeleceu, vocês vão perceber que tem ali uma carência daquela energia ancestral que vocês não honraram e não levaram adiante. Como o tempo já se esvai, essa visão, portanto, do amor e da gratidão, que o tema nos diz, na configuração familiar, o amor ele tem várias denominações, a gente não vai entrar também pelo tema das grandes variações do amor, mas a temática desse ano da Federação Espírita do Estado da Bahia, nós estamos estudando no curso de verão, das 18 às 19h30, com o André Luiz Peixinho, que é o nosso presidente da FEB. Ele fez um texto belíssimo, que eu recomendo que vocês leiam, de 11 páginas, falando sobre a temática da caravana da fraternidade desse ano, que é Espiritismo, as leis, primeira lei, eu me esqueci agora, mas assim, primeiro mandamento, amai-vos, e o segundo, instruí-vos. Então ele pegou amai-vos, não é ipsis literi, como eu disse aqui, mas é essa temática, o amor. Como fazer para nós colocarmos na prática o nosso amor no dia a dia, nas convivências que nós temos, que nem sempre são as mais leves e expansivas. E aí nós entramos no espaço da culpa e da mágoa e perdemos de trazer a prática do exercício, da indulgência, da fraternidade, da tolerância, da solidariedade nas dinâmicas que nós vivemos. Então, ainda falando sobre essa configuração da relação familiar, quando assim vocês agem, quando vocês não reconhecem que o pai deve ser honrado, que lá nas passagens do Êxodo, honrai vosso pai e vossa mãe, e que o Andrei traz aqui uma imagem, ele fala, honrai a teu pai e a tua mãe, do Êxodo, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Se você honra seu pai e sua mãe, se você tem gratidão por eles, você vai ter longo, como diz no Êxodo, você vai ter prolongar os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E assim vocês conseguirão ir para o mais, ir adiante, além daquilo que sequer vocês imaginaram. E quando vocês desonram seu pai ou sua mãe, ele vai dizer assim, acusar os pais de algo ou exigir ainda mais deles, quando já se recebeu tanto, faz com que a pessoa se assemelhe a uma árvore, que retira a raiz da terra por acusar o solo de ser agressivo. E assim, insuficiente de ser pouco para ela, e com as raízes expostas, deseja ter uma copa frondosa e verdejante, e não entende por que não consegue. Somente quando aceita o solo sagrado onde nasceu, como ele é, e passa a selecionar o que absorve e o que valoriza, é que pode reenxertar-se e passar a beber de novo da seiva que lhe alimentou no tempo em que crescia, sem preocupar-se com a natureza do solo que o nutria. Com as raízes para fora, a árvore queixa de carência e falta meio à abundância da fonte, por recusar-se a aceitá-la como ela é. E ele continua, seguem daí as dependências emotivas, afetivas e sexuais, e as relações de ciúmes, possessividade e cobranças que se instalam na relação a dois. Ele vai trazer um paralelo, quando é que vocês no relacionamento conjugal veem os ciúmes, a possessividade, as exigências, se vocês investigam, está lá atrás, naquela desonra da sua base familiar. E na finalização da nossa exposição, ainda temos 5 minutos, imagine que uma árvore. A árvore tem raízes. Quanto mais profundas são suas raízes, elas têm mais condições de ter uma vida maior, mais longeva. Ela vai ter um caule mais fortalecido e, portanto, vai ter galhos, que são os desdobramentos daquilo que ela consegue levar, a seiva que ela tira da terra e da água, para que possa brotar as flores e os frutos. Digamos, portanto, que as raízes, elas representam a lei do pertencimento. Quando você não tem raízes fortes nos seus ancestrais, nas suas bases que lhes antecederam, vocês perdem o caule, que seria a família de laços mais diretos, o pai, a mãe e os filhos, ele fica fragilizado e os galhos, que são fruto desse amor que flui do pertencimento dos seus ancestrais e que através do caule desdobrarão em atos de serviço, que são cada galho, os galhos das suas vidas na profissão, na relação afetiva, no que vocês estão fazendo nas relações de amizade, na sua busca de espiritualidade. Esses galhos serão fruto do seu nível de pertencimento e de honra àqueles que lhe antecederam, fazendo jus ao pai e à mãe
na dinâmica da relação hierárquica, que eles são maiores, nós somos menores, e portanto, ouvi-los respeitando, sem julgar, sem criticar, sem ter dó, porque eles deram o que era possível, e o que foi possível fizeram vocês chegar até aqui, e o que vocês não conseguiram, mesmo que não foi legal, deram forças, porque senão vocês não estariam vivos, vivendo como estão, fizeram vocês mais fortes. E essa perspectiva é a mesma coisa aqui, numa imagem que também nós trazemos. Imagine quando várias pessoas no circo se reúnem, dando braços para que outros subam nos seus ombros e que mais outros subam e subam para chegar do topo e aquele do topo poder ver adiante. Imagine se aquele que está lá em cima olhasse para baixo e dissesse: poxa, eu estou com pena da galera que está lá embaixo me segurando, eu vou sair daqui. Ele desonraria toda a pirâmide que sustentou a vida até chegar lá em cima e faria com que houvesse uma desonra das forças que os ancestrais fizeram para que nós chegássemos onde chegamos. Então, os ancestrais, eles se esforçaram para tornar a nossa vida mais leve. Os descendentes se tornaram mais leve a vida porque tiveram vô, bisavô, triavô, tataravô, pais que às vezes fizeram concessões, abriram mão de sonhos para poder dar uma vida mais digna aos seus filhos. E quando vocês desonram isso, vocês estão dizendo não para todo esse esforço. Eu trago um exemplo da minha família, que eu fico muito honrado e agradecido, e eu acho que essa fala me faz eu finalizar, a imensa gratidão e o imenso amor que eu nutro para meus pais, que eu nutro para meu vô e minha avó. Só conheci uma vovó, não conheci vô de pai, vô de mãe, nem bisavô, nem nada, mas eu sei a história deles. A minha ancestralidade, eu honro elas. Eu tive bisavó, foi triavó que foi escrava em Cachoeira, portanto eu mesmo fui senhor de engenho em Cachoeira, quem sabe eu mesmo fui o meu próprio triavô, que volta hoje como Flávio nessa expressão. Isso aqui é apenas uma hipótese, mas eu tenho histórias de que nossa família tem uma base em Cachoeira. Minha avó era escrava, minha avó não, biotriavó escrava, e um branco dono, filho do senhor de engenho, copulou com ela e teve minha bisa. Minha bisa tem avó. Olha minha descendência de negro, de escravo, tão próximo. Por isso que não existe essa coisa de preconceito de cor, de raça. Você pode vir branquinho hoje, mas você pode ter sido negro no passado, e você pode ter sido chinês, pode ter sido africano. Enfim, isso é uma mero desserviço que nós ficamos aqui, mas eu não vou falar sobre isso, senão a gente vai se estender demais. Então minha ancestralidade, que foi essa origem humilde de escravo, faz com que minha avó, e chegando próximo de mim, minha avó Síria era lavadeira de ganho, portanto minha mãe dizia, minha avó era miserável, no sentido da hierarquia da estratificação social. E como miserável, lavava a roupa dos brancos, fez com que, como analfabeta que não fazia um ó com um copo, fez com que minha mãe chegasse ao 2º grau completo no ICEA. E meu avô, que era o pai de minha mãe, ele dirigia bonde, na época do bonde. Portanto, minha mãe dizia, minha casa, meu filho, não tinha piso, era chão de barro, e a gente enfeitava no Natal jogando areia e pitanga para deixar mais bonito. Eu digo, minha mãe era assim, eu ficava ouvindo isso pequeno, aquilo me inundava de uma força que essa mãe tem, que fez ela chegar onde ela chegou e educar 3 filhos. E eu chego no final da história, e eu digo, conte mais, minha mãe. Ela, meu filho, a gente não tinha nem onde fazer as necessidades fisiológicas, porque não tinha saneamento básico, era realmente saco plástico e jogava de aviãozinho. Eu digo, era assim, minha mãe. Isso me fazia ver, eu tenho um banheiro, eu tenho um quarto, eu tenho tudo. Meu Deus, que esforço essa mãe fez. Meu pai, filho de um cortador de cabelo, um cabeleireiro, na ilha de Taparica, e de minha avó, que era dona de casa, minha avó Urânia e seu Carlos, não conheci. Portanto, filhos de pobres, os 2 chegaram ao 2º grau. Meu pai científico, minha mãe magistério. Não conseguiram ir adiante no nível superior, porque por amor ao filho que chegou, que foi o mais velho, Flávio, ele teve que renunciar ao sonho de ser um universitário. Para me educar, vendia livros, vendia óculos, fez tudo. Olha a força que me emociona agora. Que esses pais fizeram para que a vida seguisse. Isso, e aí? E a vida seguiu. Seguiu como? No trabalho que ele nutriu, dignificando minha vida. E eu hoje pude ir além dele. Meu irmão e minha irmã, todos 3 universitários, os 3 estão bem de vida, caminhando. Imagine se eu ficasse preso ao sofrimento deles, não quisesse ir adiante. Que desonra! O esforço de minha avó, que educou eles, o pai e a mãe,
fizeram ele chegar ao 2º grau, ele se esforçou para tornar minha vida mais leve. Eu digo, não, meu pai, eu vou ficar com as pancadas que você me deu, os bolos que o senhor fez, e eu não vou seguir adiante não, vou ficar na mágoa, no ressentimento, na raiva, julgando, criticando tudo que vocês fizeram que não foi tão leve para mim, e esquecer de todo esse esforço para fazer com que a vida se tornasse mais leve para mim. Quantos de vocês ficam presos neste lugar criticando seus pais porque tiveram coisas que não foram tão expansivas, de fato, mas quantas coisas maravilhosas eles fizeram para que a vida de vocês se tornasse mais leve? Seria a metáfora de olhar para baixo dos que estão segurando o peso e assim, ó, eu desonro vocês, eu vou sair daqui e vou lá atrás para poder aliviar o trabalho de vocês. A forma que vocês têm de serem gratos e honrar o esforço dos seus ancestrais é dignificar a vida de vocês e seguir em frente, indo para a prosperidade, para a abundância, para o mais do que vocês podem alcançar, e não ficarem com o retrovisor olhando para trás, vendo no que foi menos, criticando, julgando e presos às energias que lhe levam para a energia da pulsão de morte, ao invés de ir para a pulsão da vida e dizer assim, olha, no mínimo, meu pai, você me deu a vida. Mesmo que ele não tivesse feito nada disso que ele fez, e minha mãe também, todo o esforço para me tornar uma pessoa melhor, eu não poderia jamais ficar preso com o que foi menor. Vocês não podem nem devem desonrar seus pais, ficando nesse espaço de julgar, criticar ou tendo pena deles. E se eu ficasse na pena da pobreza que eles tinham, minha mãe, portanto, minha avó miserável, minha mãe se tornou pobre, eu sou classe média, indo para a classe média alta, eles olham para mim e falam, meu filho, gratidão, você me honrou, porque o esforço que eu fiz fez você ser o que você é, um homem de bem, que eu estou tentando me tornar um homem de bem, entre aspas, cheio de mazela, cheio de problema aqui, mas um homem de bem possível, eu não me envolvi com narcotráfico, com droga, não sou assassino, não sou de nada, então eu estou levando aqui, imperfeito, comum e humano que eu sou, mas isso dá a ele alegria, dizer, valeu a pena, eles foram para o mais, eles conseguiram ir além de mim, e assim, portanto, o amor segue adiante no fluxo da vida, fazendo com que a gratidão aos pais seja a tônica da vida, porque essa é a palavra de ordem, ter gratidão, gratia, a tudo que vocês têm, e mesmo aquilo que lhe faltaram, vocês hoje crescem e dizem assim, olá Flavinho, lhe faltou isso, a criança interior que está ferida, eu digo, faltou, mas agora eu cresci, eu posso lhe dar, eu lhe boto no colo e vou lhe dar aquilo que seu papai, sua mamãe, seu vovô, sua vovó não puderam lhe dar, mas agora de um espaço de, eu honro você meu pai, eu honro você minha mãe, e tudo que faltou, eu tomo da vida, levando todo o amor que foi a vida que o Senhor me deu e todos os esforços que você fez para tornar minha vida mais leve, fazendo atos de serviço, atos de amor ou descendentes que vocês possam ter, porque assim a vida segue sem cessar, rumo à tão sonhada perfeição, à tão sonhada iluminação que só vocês conseguirão chegar quando vocês tiverem o espaço da honra e da gratidão por aqueles que nos antecederam. Muito obrigado, desculpe os 5 minutos que eu tomei, porque a emoção me tomou muito tempo, e assim eu fico aqui aberto às perguntas que vocês possam fazer, honrando mais uma vez o convite, esperando que essa nossa fala tenha tocado o coração de vocês. Muito obrigado. Eu estou aberto às perguntas. Se vocês quiserem fazer, eu vou continuar gravando. Tá gravando ainda aí? Tá, vou deixar seguir. Portanto, vá. E você fala e eu repito aqui. O nome dela é Márcia Leite. Eu gostaria de pegar esse gancho que você deixou aí, dos seus pais não realizarem o sonho em favor do equilíbrio para educar vocês. Então, eu acredito que nesse século XXI, as pessoas estão deixando os sonhos, a vontade de trabalhar, de buscar mais, em detrimento ao equilíbrio familiar, ao equilíbrio do casal. Então, a busca por trabalhar, para adquirir bens, né? Eu tenho filho, porque a vida está difícil, então eu tenho que pensar em frente. Então, o que você falou é que seu pai, sua mãe deixou os sonhos para equilibrar a vida de vocês, é o que desequilibra hoje em dia a grande maioria dos casais, que está tendo uma muito grande separação. Então, o que ela está trazendo... Então, ela está trazendo um ponto que eu já falo em outras exposições, que é, às vezes, a busca do ter em detrimento do ser. A pessoa pode sempre buscar prosperidade e abundância, mas não esquecer que, como espírito, o bem que te leva são os valores que a gente adquire na alma, porque esse a traça não corrói e o ladrão não rouba. E há uma inversão de valores. Às vezes, alguns casais se perdem, justamente tem estatísticas que apontam em torno de, a cada 10 casamentos, 6 terminam em 2 primeiros anos, porque é o tempo que a paixão normalmente dura. E aí começa a ver o que o outro é de fato na dinâmica da relação. Essa é outra palestra que eu faço sobre relacionamentos afetivos. Eu vou fazer no dia 31, lá no Centro Espírita de Sônia Dória,
Tereza Dávila, lá perto do Shopping Barra. Se vocês quiserem depois acompanhar nas redes sociais, eu publico. E assim, a relação, portanto, se estabelece no esforço de tentar fazer com que os filhos tenham coisas, mas os pais se esquecem de dar, o que não foi no meu caso. Meu pai não podia me dar tantas coisas materiais, ele tinha que viver para a sobrevivência, mas me deu dignidade. Ele sempre foi presente na minha educação. Ele passeava conosco, ele ia para o parque, minha mãe também, no que o pobre podia ter, no parque da cidade, fazia tudo. Então eu sentia meu pai presente, não no que ele me dava, porque não podia me dar as coisas materiais. Era uma bicicleta para 3 filhos. Nossos vizinhos tinham uma para cada. A gente tinha uma Monark, eu sempre digo, tipo aquela Monark que tem um bagageiro, que você bota o pão atrás. De meu pai, todo mundo tem uma Caloi Cross, uma BMX. Se eu me dar uma bicicleta dessa, essa mesmo que eu posso lhe dar, e uma para os 3. Ainda trouxe vermelha, quase rosa. A gente, como menino, tinha um preconceito do rosa, e porque minha irmã, sua irmã é menina, tem que ser rosa. Aí a gente ficou com aquela Monark anos, e eu ia pedalando com meu irmão Quito na garupa, vai Flávia adiante, e os colegas rabiando, fazendo tudo. Eu digo, mas aqueles lá, os pais normalmente estavam traindo as mães, os pais eram alcoolistas, davam coisa, presente, camisa, prancha de surf. A gente tinha tudo muito mais restrito material. Meu pai sempre trabalhou, minha mãe sempre trabalhou, e no entanto, eles não faltaram a presença do afeto, da presença do pai e da mãe, o que isso que falta nas famílias modernas. As pessoas pensam que o sucesso está em ter um nível superior, em ter uma escolaridade, curso de inglês, isso tudo é bom, mas isso não é o valor maior que o filho tem, que chega ao ponto de alguns filhos dizer assim, papai, como seria o senhor trabalhar um pouco menos para ficar um pouco mais comigo? Eu sou terapeuta, eu vejo isso no meu consultório. As pessoas me contando, pô, meu filho falou assim, ô meu pai, como seria o senhor não viajar todo fim de semana para ficar com a gente um dia? E aí o pai está sempre buscando ter, meu filho, eu tenho que trabalhar, mas já tem tanto. E aí o que é que você pode fazer para renunciar um pouco esse tanto, porque tem pais que tem realmente muito, tem outros que não tem tanto, ficam nesse esforço hercúleo de gerar pelo menos a base, a sobrevivência. Então há que ter um equilíbrio. Essa relação, portanto, entre dar e receber, pertencimento e hierarquia, os pais sempre vão nos dar mais. E muitos filhos crescem e ficam no espaço de querer devolver. Eu fiquei nesse lugar por muito tempo. E nesse lugar que eu fiquei, eu estava me desonrando e desonrando eles. Porque eu queria ficar com menos para não ser mais e dizer assim, olha, eu fui além de vocês, mas vocês são pobres. E aí? Se eu ficar no espaço de querer honrar, para ficar igual a eles, eu estou desonrando eles, porque o esforço que eles fizeram foi para poder minha vida ser mais leve. Isso não significa abandonar os pais na velhice, é diferente, mas você tem que atuar na vida dos pais de um lugar de filho, de menor, não querer conduzir, direcionar. Todas as vezes que eu fiz isso com minha mãe e com meu pai, eu perdi a força. Quando eu entendi as relações sistêmicas, eu ia para o espaço de falar com ele de um outro lugar. Minha mãe, não faça isso, minha velha, eu te amo. Eu queria que a senhora vivesse um pouco mais na terra. A senhora está abusando da comida e a diabetes pode lhe levar a óbito. Ela ia ouvir, mas quando dizia assim, a senhora fica comendo açúcar, não está vendo que não pode, como se eu fosse o pai dela, porque eu sou da área de saúde, queria dar ordem a ela. Ela se rebelava. Por que se rebelava? Porque a energia pai é maior do que filho. Que lugar que você está se colocando para dar ordem à sua mãe? Aí você se colocando no lugar de menor, você fala de um espaço de consciência, dizendo assim, olha, você é maior, você me trouxe a vida. E, portanto, o esforço que você está fazendo para gerar minha vida, eu vou honrar isso, fazendo com que minha vida seja mais produtiva e seja mais leve para meus descendentes e pelos atos que eu possa levar ao mundo. Então, respondendo a você, ter e não ter não traz felicidade. Felicidade é ser. Mas nós não precisamos viver no mundo também fazendo votos de pobreza, porque Deus é pai da nós somos filhos da bem-aventurança, da abundância, e ninguém veio para viver na escassez e na privação, mas inverter a abundância e prosperidade com busca desenfreada, gananciosa, para ter cada vez mais, e esquecendo do que é o essencial, porque o dinheiro, como você trouxe esse tema, ele é fundamental à vida, mas não é essencial. O essencial é o amor, é a gratidão, é a amizade. O dinheiro compra bajulador, o dinheiro compra sexo, mas não compra amor. Então a gente fica buscando, e o dinheiro é energia, não tem nada de ruim com o dinheiro. O dinheiro, quando bem utilizado, ele pode ser muita contribuição para nosso desenvolvimento na Terra. Então, esse espaço a minha fala para fazer a finalização viver no mundo, gozar dos prazeres que o mundo nos dá, mas não esquecermos que somos espíritos e apenas estamos de passagem nessa realidade e que os valores que ninguém vai lhe roubar são os valores do espírito. É a sua transformação moral, são as aquisições que você tem da indulgência, da paciência, porque eu não sei até hoje um rico que morreu e pôde levar 1 centavo no caixão e às vezes morre querendo dividir as heranças e brigando para ver se fica com todo mundo e preocupado lá de lá com quem vai ficar com o dinheiro que ele produziu. Então, trabalhemos, geremos riqueza, mas não esqueçamos jamais de cultivar os valores inalienáveis do espírito imortal que nós somos. Mais alguma pergunta? Se tiver tempo.
Só mais uma rápido. Quando não há essa honra, você é uma tendência quase que natural de você projetar, seja no homem ou mulher, no parceiro. Perfeito. Já é um peso a mais para que a relação Flua. Perfeito. Então, o que a gente desdobraria na palestra era isso, só que eu tinha que falar mais dos pais e da mãe. As relações afetivas, qualquer que seja, minha esposa comigo, ela vem de um clã que é de uma cultura lá do sul do país, de gaúcha. Eu sou de uma cultura baiana. Quando você vai para o relacionamento a dois e quer exigir que o outro se comporte como você se comporta, ou você faz com que o outro não seja o que ele é, você desonra os ancestrais dele e ele, portanto, os seus. O que é que se diz numa relação a dois? São duas pessoas de sistemas diferentes que vão formar um terceiro sistema híbrido dessa conexão de dois sistemas, onde ela olha para o sistema dela honrando tudo que foi bom e aquilo que não foi bom ela vai fazer diferente, eu a mesma coisa com o meu. E nessa união conjugal, a gente vai tentar não ir para a crítica, nem para a condenação, nem para o julgamento dos comportamentos que um e outro tenham, para que essa relação se torne mais leve. Assim há equilíbrio entre o dar e receber, como você diz. Quando isso se perde, você começa a projetar na esposa aquilo que faltou da sua mãe, o carinho, o colo. E aí tem um outro tema que eu vou falar semana que vem, que são as linguagens do amor, que é um tema muito interessante. Qual é a linguagem que seu cônjuge fala com você? Qual é a linguagem que minha mãe tem do amor comigo? A linguagem dela pode ser atos de serviço, fazer coisas, fazer sopa, fazer tudo para o filho, mas ela não tem uma linguagem do toque. Só que a sua linguagem pode ser do toque afetivo. A outra linguagem pode ser palavras de afirmações, de reforço. Pô, você trabalha bem, viu? Poxa, como você fez um exercício legal, você lê bem. Tem gente que não funciona assim, funciona com outro tipo de linguagem. Uma linguagem chamada como tempo de qualidade. A pessoa não dá reforço positivo, mas fica com você de forma presente. E aí quando um casal, como o meu caso e minha esposa, a gente fez o teste para ver qual era o meu ponto de minha linguagem principal. Minha linguagem principal é toque. Eu sou movido pelo toque. O dela não é a linguagem principal. A linguagem dela principal é atos de serviço. Eu sou péssimo em fazer atos de serviço. O que seria atos de serviço? Chegar, botar cachorro para fazer xixi, ir na cozinha, ajudar ela a fazer uma coisa, ir cortar grama, não sei o que, não sei o que. Eu não tenho esse perfil do meu clã. Minha avó e minha mãe me davam tudo na mão. Era tudo na mesa, e assim eu fui vivendo. Quando ela entra em contato comigo, ela pensa que eu não a amo, porque a minha linguagem de amor é toque afetivo e tempo de qualidade. O dela é atos de serviço e palavras de afirmação. Então, se eu não dou palavras de afirmação, de reforço, pô, seu bolo tá uma delícia, amor. Nossa, o que é isso que você fez hoje? E isso nutre ela, isso é o amor, a linguagem que ela ouve. Se eu não tenho essa linguagem para devolver a ela, ela vai dizer que eu não a amo, mas eu a amo do meu jeito, com a minha linguagem. E aí essa comunicação do casal, que é tema para mais uma palestra, ela vai se dar dentro desses movimentos de entendimento e de compreensão de qual é a linguagem que o outro fala para a relação comigo. E aí tentar se ajustar. E quando o outro não pode dar nesse equilíbrio da receber, você toma. Porque tomar é ativo e o dar e receber é fluido, é passivo. Eu dou e recebo. Mas aí quando você não me dá, eu vou lá e tomo. Eu digo, Deise, me toque aqui, amor. Faça uma massagem, me faça assim, me pegue. Ou então fique comigo aqui agora, finalizo aqui, meu amor. Vendo 10 minutos que seja no The Voice Kids, que eu amo o The Voice Kids, mas fique comigo. Não fique comigo e olhando o celular, não fique comigo e falando com a moça lá dentro, olhando o cachorro. Isso não é tempo de qualidade. Eu preciso do tempo de qualidade. Aí eu me sinto nutrido por um dia inteiro se ela me der, por exemplo, 10, 15 minutos. Como ela não é essa a linguagem dela, ela quer também que eu vá para a cozinha com ela fazer coisa. Então eu estou tentando ajustar, faço uma graça de vez em quando, vou na cozinha, faço um negocinho, aí de vez em quando eu vou, pego o cachorro, vou para passear, amor, e ela não elogia, porque ela não tem reforço de palavra. Eu queria, porque eu também funciono com a segunda linguagem, eu sou bilíngue. A outra linguagem que eu tenho é reforço de afirmação. Pô, amor, que bom, você hoje fez tal coisa, levou o cachorro para fazer xixi e cortou parte da grama. Aquilo é uma linguagem de amor, ela está reconhecendo o ato de serviço meu. E aí a gente cresce. Vocês estão rindo porque vocês vivem essa dinâmica e eu sei que isso é um problema sério nas relações conjugais. Querendo ouvir sobre isso, vão para as próximas palestras, que são as 3 últimas amanhã eu tenho uma no CACEF, na semana eu tenho mais 2 e termino. Vai ser as linguagens do amor e a outra são os relacionamentos afetivos. Muito interessante se vocês quiserem ir. Muito obrigado, muita paz e você, de novo, gratidão pelo seu carinho de sempre. Obrigado a vocês. Deu pause? Você vai dar aí. Só tocar.